nós estamos percebendo uma mudança na agilidade da justiça com a condenação dos envolvidos. Já há algum tempo, a gente mostrava aqui a demora, inclusive, para que os suspeitos eles se tornassem acusados e, de fato, sentassem no banco dos réus. Porém, isso tem caído por terra, viu? Principalmente na cidade de Cascavel. Ontem mesmo, aqui no nosso programa, nós trouxemos o caso do homem que matou 4 pessoas em fevereiro deste ano, aqui em Cascavel, e o júri popular já foi realizado. Por isso nós trouxemos aqui no estúdio, então, o doutor Luciano Catarinucci, então, para explicar para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa agilidade, que de fato é importante, né, doutor? Boa noite. Boa noite, Wagner, os nossos amigos telespectadores de Cidade Alerta. Cascavel é uma cidade diferenciada, Wagner, inclusive porque depois de uma luta da sociedade, junto com a OAB e outros órgãos de classe, nós conseguimos ter em Cascavel a vara especializada do Tribunal do Júri, que é a primeira vara criminal. Para você ter ideia, a vara criminal de Cascavel, ela foi inclusive reconhecida pelo Tribunal de Justiça, foi feito vários mutirões, onde estava abarrotado de processos parados antigos, e em um ano foi feito quase 300 júris em Cascavel. Ou seja, esses mutirões tinham um júri de manhã e à tarde em várias universidades, faculdades, ao mesmo tempo, ao mesmo dia. Juízes vieram de fora, promotores, e a vara andou, os processos andam. Hoje não tem mais morosidade na primeira vara criminal de Cascavel. Lógico, reconhecendo o trabalho que tanto o Ministério Público, né, o Dr. Fadel, né, o Dr. Tiago, são os dois promotores da primeira vara criminal, e o Dr. Marcelo Carnaval, que é o nosso juiz titular da primeira vara criminal. E o que nós temos visto? Temos visto que essa agilidade se dá da forma rápida em que a pauta não tem mais travado, então eles trazem para mais próximo o julgamento, principalmente em decorrência das audiências, porque o rito do júri ele é escalonado, ele se divide em 2 partes. Nós temos a primeira parte, que é essa em que o juiz togado ouve as testemunhas, interroga o réu e dá uma decisão, chamada decisão interlocutória mista não terminativa de mérito, que pode ser pronúncia, impronúncia, absolvição ou desclassificação, que é a decisão que encaminha o réu, o acusado, ao júri. E uma coisa que tem chamado a atenção é que se a parte, né, o réu, o acusado, não recorrer dessa decisão, os júris estão sendo marcados com uma brevidade muito grande, principalmente se tratar de réus presos, que têm prioridade. E aí a gente vê a coisa acontecendo rápido e que traz a sensação de justiça para a família das vítimas e até mesmo impede que o réu fique preso por muito tempo sem ter ali uma condenação. E quando a gente vê, geralmente a gente acompanha aqui casos de júri popular, no outro tipo de júri também está tendo essa agilidade? O júri popular, quando a gente fala esses processos de júri, essa vara especializada, ela faz exatamente isso. Ela prepara para o julgamento do júri. Quem são os crimes do júri? São os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Todo crime que envolve morte de uma pessoa ou tentativa de morte, esses crimes são julgados pelo Tribunal do Júri. A primeira vara, que também é ágil, ela também julga os crimes de trânsito, seja por dolo eventual ou seja por crime culposo, que em regra o crime de trânsito é culposo. Então tudo isso está na primeira vara. Em regra, Cascavel, o Poder Judiciário de Cascavel, ela é muito mais ágil do que muitas outras comarcas do Paraná e está anos-luz à frente de várias comarcas de outros estados do Paraná. Eu advogo em outros estados e eu posso dizer que nós temos aqui em Cascavel uma justiça muito à frente de muitos outros lugares. Não é talvez a ideal, a excepcionalmente perfeita, mas está muito além do que a gente vê em outras situações. A gente sabe que temos cadeias superlotadas, Brasil afora, na nossa região não é diferente, e o preso que já recebeu a sentença não deve ficar, é transferido geralmente para uma penitenciária. Exato. Isso acaba ajudando, essa celeridade no processo auxilia nesse quesito também, né? Exatamente, inclusive eu quero aqui enaltecer o trabalho do Dr. Paulo Damas, que é o juiz corregedor e do juiz da vara de execuções penais, conversando com ele. O Paulo Damas, ele adotou um entendimento 9 anos antes do STF, um entendimento que ele adotava do semiaberto harmonizado, aberto provisório, em razão das cadeias superlotadas, foi sedimentado pela súmula vinculante do STF número 56, depois de quase 8 anos, o que mostra que o nosso juiz, a nossa VEP, o Paulo Damas já está há mais de 15 anos ali na VEP, está anos-luz à frente de outras comarcas. E essa superlotação da cadeia é um problema estrutural que a gente vê de gestão pública, principalmente da questão do próprio Poder Executivo, que é o responsável por fazer novas penitenciárias,
novas, por exemplo, colônias penais. Nós temos uma colônia penal apenas no Paraná, que é a que cuida do regime semiaberto, e nós estamos brigando sempre para que a cadeia pública, por exemplo, o cadeião aqui da 15ª, que veio governador, subiu em pá carregadeira, derrubou, agora acabou, continua superlotado, que não era para ter nenhum preso lá. Hoje acho que tem mais de 150 presos que não era para ter nenhum. Lembrando que a PEC e a PIC também são referência a nível regional e estadual, como principalmente a PIC, né, como referência de modelo de penitenciária, com trabalho, a coisa acontecendo, a humanização da questão da pena faz com que a sensação de justiça, porque o que a gente vai buscar? A ressocialização do preso, porque não existe pena de morte, não existe prisão perpétua. Todo sujeito que vai preso, um dia ele volta para a sociedade. Se o juízo demorar muito para julgar ou não tiver essa questão de uma penitenciária para o preso cumprir a pena que ele cometeu contra o crime que ele cometeu, não se faz justiça. Ou seja, essa pessoa, se não tiver um sistema penitenciário e se esse sistema for falido, ele vai voltar para a sociedade, pior talvez do que tenha entrado. Doutor Luciano Catarinhuc discutindo com a gente aqui assuntos importantes da comunidade. Doutor, obrigado pela participação. Eu agradeço. Uma coisa que evoluiu muito, Wagner, é importante apontar, hoje os processos não são mais físicos, não é mais papel, é tudo digital, é tudo Projude. Hoje as videoconferências evoluiu muito, então isso agilizou e ajudou a agilizar principalmente essa questão da virtualização do processo criminal, dando agilidade no julgamento dos processos, não tem mais questão de enrolação, testemunha fora. Hoje se houve testemunha ao mesmo tempo em outro estado, em outros municípios, ao mesmo tempo que acontece a audiência. Então isso é a evolução da justiça para dar essa resposta à sociedade, que é ver o sujeito que praticou o crime o mais rápido possível ser condenado e ser punido.